Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme A Chegada, ou Arrival, depende de onde você vem. E estamos aqui com um convidado especialista, mas antes de apresentar o convidado, a gente tem que falar que estamos também, obviamente, com o Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken, tudo bem? Tô aqui ainda, depois de ter revisto o filme, com muita vontade de entrar naquela concha. Mas segue aí. A minha anotação primeira que eu pensei foi: quantas dollies será que eles usaram nesse filme? Era a minha. Muito Onde eles põem tanta dolly? É tudo pra frente, pra trás. Mas para conversar sobre esse filme, nós convidamos, inaugurando o primeiro quadro de convidados com o elenco todo, porque o outro convidado, que inclusive é o mesmo convidado, foi quando o Duca não pôde participar. Então está aqui com a gente para conversar, nos ajudar e nos corrigir, Davi Donato. Olá, Davi. Opa. Olá, tudo bem? Bem, você. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Finalmente tô gravando com o Duca. Da outra vez eu achei que fosse você também, mas eu fui só o substituto. Eu também. Confesso que eu também achei, só que não deu, não rolou, mas ouvi tão logo ele foi ao ar e fiquei muito feliz e ansioso para esse momento de agora. Muito bacana, prazer. É a primeira vez que a gente vai tentar fazer um episódio que tenha 3 pessoas, né? Inicialmente a gente tinha se proibido a fazer mais de 2, para ficar sempre uma conversa mais rápida. Mas ao longo do tempo a gente vem pensando, de repente, de trazer pessoas também. E a escolha do filme e a escolha do Donato para vir é casado, como quem escutar o nosso episódio do Scott Pilgrim. O Davi trouxe, uma lista enorme de filmes. É um cinéfilo. Eu não sei se pode chamar de cinéfilo. Você acha zoado de chamar de cinéfilo? Eu não acho pejorativo, não. É você que não gosta eu não gosto. Desse eu título. acho horrível. Quando me chamam de cinéfilo, eu sinto ofendido. Não, mas mas o Donato é uma pessoa que tem muito conhecimento de cinema mesmo, né? Principalmente de repertório de cinema. É impressionante. Toda vez que eu escuto ele falando, e literário, né? Conhecimento literário de filmes também. Então eu fico sempre muito impressionado, assim. E aí a gente resolveu, vou chamar. Pensei nesse filme, e aí imediatamente eu falei, cara, talvez ele conheça mais do filme do que o próprio diretor. Então chamamos ele aqui para ele vir nos corrigir, nos ajudar e evitar que a gente fale tanta bobagem. É possível que eu goste mais do filme do que o diretor. Isso é bem possível mesmo. Esse episódio é trazido para vocês pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Usando o cupom SALA77 no ato da sua assinatura, você paga apenas R$ 77 por mês. É isso mesmo, serão apenas R$ 77 por mês. Mais de 40% de desconto que você pode parcelar no boleto ou no cartão. Acesse avmakers.com.br e assine.
Vamos lá, então. É o seguinte, o filme A Chegada, né? Ele foi escrito baseado num conto, né? Num livro ou numa novela. Eu acho que eu e o Duca, né? Que estamos aqui, não lemos. Duca, você não leu, né? Não. Como é que não. chama? A História da Minha Vida? Alguma coisa assim, né, Donato? Story of Your Life. Tá num livro que chama Stories of Your Life e Outros Contos, de um americano chamado Ted Chiang. Chang. Não tenho certeza da pronúncia. E ele foi escrito como roteiro baseado no... A gente já chegou a falar desse cara aqui, o Eric... Como é que é o nome dele? Heiserher. A gente chegou a falar, eu acho. Eu me lembro de quando eu estava escrevendo a pauta, que eu procurei o sobrenome do Eric e eu pensei, eu já escrevi esse sobrenome, já cheguei a colocar. Ele é o roteirista também do Bird Box, né? Aquele filme. Bird Box. O roteiro é dele. Eu achei o roteiro, eu li o roteiro, só que a versão que eu achei do roteiro é aquelas versões que ainda estão com cor. E é o screenplay com cor, né? Então eu achei a Blue, Pink e acho que a Yellow, Gold, alguma coisa assim. E aí esse roteiro, enfim, a gente não dá para saber exatamente se é o roteiro final, né? É o roteiro que tem na internet, né? Assim, eu não tenho muito acesso a questão. Consegui o e-mail da produtora, mas nesse episódio eu não mandei e-mail pedindo, porque geralmente eu tento mandar um e-mail falando, e aí, tô fazendo um podcast sobre o filme de vocês, tem alguma informação que você possa me passar? Quase sempre eles não respondem, ou respondem tipo, recebemos seu e-mail, aguarde, confira. Mas o importante é continuar tentando, uma hora vai. Um dia alguém fala, tá aqui a timeline. Eu tenho o roteiro aqui que tá como Final Shooting Draft. Ah, legal. É o que eu li, a versão Blue ainda, né? A versão Blue e a Pink. Porque assim, tem essa, pelo menos aqui no Canadá, eles também usam isso, essa hierarquia de shooting, né? Tipo, você escreve, aí você aplica, e aí depois que você aplica para conseguir o orçamento ou o dinheiro, sempre rolam as adaptações, né? Tipo, eu vou precisar tirar essa cafeteira, não tem, ou essa cena não vai dar, a gente não... Enfim, sempre rolam umas adaptações, aí eles reformulam a parte estrutural de texto, e aí geralmente dão outra cor, né? O próprio Final Draft faz isso, né? Ele mesmo muda a cor ou salva a cor diferente quando você faz uns revisionismos e tais. Revisionismo, não sei se é a palavra certa. Revisões. Também não importa muito, porque no fim das contas o que vale é o filme pronto, né? Tipo, assistiu e é o que tá lá, é o que usa. Eu gosto de usar o roteiro como referência porque às vezes dá para você ter uma ideia do que era a ideia quando eles foram filmar aquilo e como que ficou, né? Então eu acho legal fazer esse pulo, né? Mas eu também não acho que seja algo muito, muito importante. Mas, de qualquer maneira, está tudo aqui embaixo para vocês clicarem e assistir. Então, o diretor desse filme meio que dispensa muitas apresentações, principalmente esse ano, ele está muito bem falado, né? O Denis Villeneuve é um cara que se arriscou a fazer um dos filmes que o povo mais ama e que mais odeia e mais fala, que é o Blade Runner, né? Tipo, ele se arriscou também a dirigir essa nova versão, esse tamanho de coisa, né? Eu fiquei, quando saiu o Blade Runner 2049, eu fiquei pensando, caracas, eu não sei se eu teria muito medo, né, de mexer numa coisa que é muito, assim, querida, né, pelas pessoas. A continuação que ninguém queria, né? Ninguém pediu por essa continuação. Isso. E eu acho de uma coragem. Delicado, né? Delicado. Tanto tempo, e como ele falou... Como o Donato falou aí, primeiro que ninguém estava pedindo, e o cara foi buscar uma preciosidade para falar assim, olha, ninguém pediu, mas eu vou fazer. Quer dizer, né, a gente não sabe se foi ele exatamente, óbvio que é a brincadeira aqui, mas realmente é uma coisa delicada, a gente pegar um Sgt. Peppers, assim, dos Beatles, agora falar assim, eu pensei em fazer uma versão meio funk, então acho arriscado. Que eles não terminaram. Mas tem o badge da coragem, mas tem o badge da coragem. Eu, particularmente, curto muito esse tipo de coisa, né? O filme em si é aquela coisa, né? Eu me sinto meio fora da curva. Eu gosto, mesmo quando é ruim, eu gosto de ver. Então, eu acho muito legal a coragem. E eu gosto bastante do Blade Runner, a versão 2049. Eu adoro. Gosto mesmo. Em alguns momentos eu acho melhor que a original, e aí fica aí a provocação. Não, e é claro, eu até entendo que ele até seja melhor no sentido, até porque ele é em cima do outro, né? Tipo, sim. Tem como ele ver o que o outro fez, como que o outro rompeu as ideias, e aí, ok, agora a gente, a partir daqui, sobe, né? Tipo, se você tivesse a mesma, como o Luca colocou do Sgt. Pepper, hoje você tem equipamentos que conseguem, né, tecnologia para você poder brincar com aquilo de uma forma mais profissional, mais séria, né? Mais absurda, mais abstrata.
Enfim, mas não é sobre esse filme hoje. Mas é um filme que foi editado pelo Joe Walker também, que também editou o Blade Runner, é um editor. O Joe já trabalhou com o Denis Villeneuve em outras produções, é um cara que trabalha bastante em outras produções. E uma coisa que me chamou a atenção é o orçamento do filme, que eu tinha a impressão que o filme seria de orçamento um pouco mais caro. Concordo. E eu fiquei assim, meio tipo, caracas, como, né? Porque são 40, pelo que eu achei, foram 47 milhões. Não que a gente tenha uma tabela e cálculos aproximados, porque a gente costuma fazer esse tipo de coisa, não é o caso, mas pelo que a gente vê, né, pelo resultado final do que está ali no filme, a gente acaba tendo uma impressão de que ele seria um filme mais caro, né? Eu tive essa impressão, pelo menos, da primeira vez que eu vi, há muito tempo atrás, e agora quando eu revi essa semana... Porque ele tem um VFX muito sofisticado, muito sofisticado, porque exatamente. É muito sutil, é muito, muito de leve. E aí a impressão que dá é que isso custa muito dinheiro. Porque quando você vê os Vingadores ou o Hulk verde explodindo, pulando, é caro, lógico, é um orçamento super caro, mas o VFX é barato. No sentido de cheese, assim, sabe? Uhum. Tipo, é agressivo, né? Tipo, não é mostrar uma coisa muito real de uma forma que não pareça tão real, né? A Android do Blade Runner, qual é o nome dela? Esqueci agora, fugiu. Que ali foi dinheiro. A Sean Young faz a... Isso, ou até... Enfim, eu penso nesses no Hulk, assim, que você olha e aí você vê que é efeito especial, né? Porque é 100% fantasia. Sim. E nesse não, esse é muito sofisticado, é muito próximo do real, tudo é muito sofisticado, assim. Até os shots mesmo, né? Tipo, as modulações de shot para 3D ou projeção, é muito sutil. Muito. Então, é um filme que tem um orçamento de 47 milhões e tem um ganho de 203 milhões, de 203 milhões e 400 mil, mais ou menos. O que é um pulo maravilhoso, né? É um salto muito bom. É um filme, tem que lembrar que é um filme de 2016. E eu lembro de achar isso, assim, eu saí do cinema com a impressão de muita sofisticação. Eu falei, nossa, esse filme é muito sofisticado. A edição é muito sofisticada, é muito sutil e a interpretação é tudo muito suave. Ele é um filme muito suave. E eu acho que está na mesma linha do que a gente também já fez um episódio do Her, que é um filme flat, assim, sabe, tranquilo, leve. Não é uma proposição de alopração e tal. E apesar de ser uma ficção científica e ser um filme sobre alienígenas, né? O que faz a gente querer pensar nessa coisa visualmente muito difícil. Mas ele parece um indie filme, sabe? Assim, apesar da parte visual ser muito, muito boa. Mas ele tem uma cara... filme premium, né? Filme tipo da A24, assim. Aqueles filmes de prestígio para ganhar prêmios e para... muito intelectual, vai falar sobre linguística. Que filme que existe sobre linguística? Acho que esse é o único. Eu ia puxar justamente por aí. Essa coisa da língua, eu acho que serve como norte para o mood todo. Assim. Acho que isso que o Heineken está falando não é sobre explosão, não é sobre ET chegando, não é sobre isso. É sobre essa inteligência, né? Sobre o comunicar, sobre a ciência aplicada de uma outra forma. Então, assim, acho que isso dá um tom muito assim, calma. Não dá para ter pressa, a gente tem que... E o filme fica duelando um pouco com isso ali na coisa do roteiro, né? Quando tem aquele lado militar falando, olha, isso tem que descobrir logo, tal, mas assim, é muito mais profundo o que está se fazendo ali no começo. Então, acho que isso dá o tom, aquela coisa da faculdade ali, quando tem o começo dela ali, enfim, não é sobre cada cena, mas toda essa calmaria que ela tem... Eu acho que dá o tom de tudo, da parte gráfica ao ritmo, né? E isso eu vi, inclusive, no Edit, mas a gente vai falar mais pra frente. Ele é um filme bem digital, né? Ele foi feito com 2 câmeras que são bem clichê de cinema digital. As ARRIs, essa XTM... Como é que é o nome dela? É a XT Plus e a XTM, é seu nome. E elas são câmeras... eu lembro que eu conversei uma vez com um professor... E ele falou disso, assim, que você sabe o tanto que eles querem apertar na pós pelo tanto que eles investem no departamento de câmera e quem são essas pessoas, né? Assim que você sabe o quanto que ele garante que o filme depois é que vai precisar ter a carona. E ele, de fato, né, novamente conta com o pessoal que trabalhou na A24, pelo menos um dos seniors da A24 como colorista, que é o Joe Galler, que ele trabalhou nessa empresa, que é a companhia, pelo menos no que eu achei,
que é a Harble Picture Company, que é uma companhia de colorização que presta serviços, eu acho que é para a A24. Então, ele assina como colorista, mas ele não está acreditado na tela. Ele só aparece na ficha técnica das produções, pelo menos no Pro. E aí isso é que eu achei muito curioso, porque ele, de fato, é um filme de pós, né? Porque é isso. Todas as grandes cenas são diálogos, são verborragias, né? Tem pouquíssima proposição de câmeras diferentes e posições interessantes. Tudo é muito sutil e é muito diálogo. E tem uma curiosidade, você tem armamento pesado, navio, tanque, helicóptero, né? Militar, mas não tem tiro. Os tiros são fora da cena, você não vê tiro, você não vê violência. E é muito diálogo, é só conversa sobre o desenvolvimento. Então é bem esse caminho de um filme intelectual mesmo. É um filme humanista, né? Então, eu não sei, eu me emociono muito, eu fico muito emocionado com esse filme. Eu chorei a primeira vez, agora de novo para assistir, eu já assisti umas 3, eu acho. Agora para o segundo corte, eu chorei de novo também. Eu fiquei muito emocionado, eu acho ele muito bonito. Ele me toca pessoalmente, eu acho muito interessante esse negócio de forçar o lance da linguagem, de você questionar o que é uma pergunta, sobre o que... Tipo, esse lugar eu acho muito, muito legal da gente ir para aí. E é isso. Eu gosto de filmes que eu não preciso entender tudo, que me deixam um pouco confuso e que, no fim das contas, não é sobre uma história específica, não é só sobre uma personagem, né? O filme, no final, ele é desmontado de um jeito assim. O roteiro que eu vi... Você tem uma montagem, a proposição da construção da história, ela é mais linear. Porque o roteiro começa, não sei se o Donato leu o roteiro, mas ele começa com eles falando que vão ter filhos, né? Tipo, ele começa falando, e aí, vamos ter filho? E aí ela começa. E eu achei que esse era o início da minha história, mas na verdade não. Aí ela começa a contar a história assim. Esse é o começo da novela, o começo do conto. Tá vendo? Então, tem eu uma acho diferença bem importante entre os dois aí, não sei que hora que a gente vai falar. Mas é aí no começo, é o jeito que ele introduz o grande mistério do filme. Pois é, exatamente, isso que eu ia dizer. Tipo, o que eu senti do roteiro é que aí, talvez o roteiro não é tão distante da novela, no fim das contas, né? Mas o filme mas o roteiro escrito, ele de fato não faz esse plot dela não estar grávida ou não ter tido a filha durante o processo do filme, que é um negócio que você descobre no meio do filme. Eita, então ela não teve o filho ainda, né? Tipo, você cai nesse lugar. E o roteiro não tem esse lugar, porque o roteiro você já vai sendo entregue a essa história do início ao fim, sabe? E eu achei isso brilhante, porque é muito mais legal. Tipo, é muito mais legal você dar esse lugar. Mas é isso, talvez seja o espírito do nosso tempo, que gosta desse Shyamalamilismo de que eu quero ser surpreendido. Pode ser que seja a gente que acha legal. Mas não é surpresa pela surpresa. Eu acho que traz... E assim, eu amo o conto. Eu descobri esse autor por causa do filme. Eu li tudo que ele fez. Ele é um cara que escreve muito pouco. Mas cada palavra parece que o cara lapida, assim, por anos. O cara é impressionante, assim, eu gosto de sci-fi, mas não sou aquele leitor super ávido. Mas esse cara, assim, eu virei fã mesmo. Só que a grande sacada do roteirista foi... Do roteirista não, agora a gente descobre que foi depois, quando foi do diretor, enfim. Foi pós-roteiro. Na montagem, né? Na montagem. Foi a gente mudar... fala que é a montagem por causa do nosso episódio. Mas... Sim, justamente. Foi mudar essa tal da surpresa aí, da revelação que a filha estava no futuro e não no passado. Mas isso é a carga emocional do filme inteiro. Assim, não é porque é uma surpresa Shyamalanesca aí, como você disse, que às vezes é só surpresa pela surpresa. Sim. O que eu sinto é que o peso emocional que você tem quando você descobre isso é muito maior do que no conto, que é maravilhoso também, mas ali você já está esperando e tal. Já tem, as dicas já estão mais cedo. Quando a gente, no filme, descobre que aquilo ainda não aconteceu, que ela vai perder a filha, e aí você lembra que o filme começa mostrando essa dor, né? Tipo, os primeiros minutos do filme já tem a menina na cama sem cabelo e a mãe chorando. Então, assim, é muito devastador pra mim. Fica, cara, que horror. Mas ela ainda vai passar, mas ainda assim é bom
de alguma forma estranho, né? Mas posso te falar uma coisa, cara? É engraçado, como eu falei, eu revi o filme agora essa semana antes da gente fazer aqui, a gente gravar o podcast. E a memória que eu tinha, não lembro em que circunstância eu vi, não lembro quanto eu me dediquei para assistir, mas eu lembrava que eu tinha visto o filme. Mas eu tinha uma memória de que ela tinha tido uma filha que morreu. A história se continuou e ela começou a trabalhar, a pensar e viver tridimensionalmente quando ela entende a linguagem. Então, ela lembrava que ela tinha uma filha que morreu, mas, ao mesmo tempo, ela já estava vendo a filha que ela ia ter. Essa era uma memória que eu tinha vaga da coisa. Eu tinha, assim, a minha lembrança era uma mulher que teve uma filha, que depois se juntou com um cara que, na verdade, era o pai da filha dela que ela separou, fumacinha, que é a língua. Isso era o que eu lembrava. Não, e outro, detalhe da minha memória, que não é boa, e já está claro aí para os amigos ouvintes, que é... Pra mim era Jodie Foster, que eu lembrava. Que eu confundi mal demais com vamos Contato. Falar do Contato. Exatamente, eu confundi, porque também nem acho que seja da época, nem vem ao caso, mas era uma memória tipo, filme, não, é uma coisa meio assim. E eu, quando bateu o filme na hora, eu vi a minha eu falei, não, lógico, não, muda tudo, calma. Mas aí fui lembrando, e aí dessa vez eu tive essa compreensão melhor do tridimensional ali, do tempo e dessa coisa toda. Eu falei, peraí, cara, é isso. Fantástico. Eu achei uma coisa estranha nessa segunda vez, ou a terceira vez que eu vi agora, e quando eu li, porque eu li o roteiro pro episódio, é que eles verbalizam que, tipo, você vê o futuro. Sim. Tipo, os alienígenas verbalizam isso. Cara, e essa informação eu lembro que eu vi e não, pra mim ela não passou. Tipo, eu ia concluindo. Depois eu fiquei, nossa, tava na minha cara. Mas a gente de repente achou que era só uma coisa de montagem. Vai colocar meio eu achei pra cá, que era lá. uma coisa meio aérea ali, agora tipo, ficou mais fumacinha claro. mesmo. Aí quando eu vi, falei, cara, eles verbalizam no texto, eles verbalizam. Você vê o futuro. Isso é que eu acho brilhante desse tipo bem escrito de ficção científica e dessa montagem, dessa obra toda como um todo, né? Porque não é você poder dar o spoiler, é você poder dizer claramente, não é ficar sendo pretensiosamente inteligente, tentando deixar a história confusa para você estar num nível intelectual diferente da plateia, né? É o contrário, é tentar contar a história de uma forma muito simples. Só que como ela é muito dura, em termos da realidade, você se apega a momentos de emoção e você não fica necessariamente indo para um lado muito, acadêmico. O filme não tem nada desse psicologismo de profundidade, sabe? Não tem. Né? O trabalho de atuação é muito boa, é muito realista, mas é abstrato ao mesmo tempo. Há um tempo atrás, como você sabe, no nossos podcasts, a gente sempre no final dá a dica cultural, uma dica. E eu todo satisfeito, passei semanas pensando, nossa, pensei em uma banda massa, que ninguém conhece, que ninguém vai saber, eu vou arrasar. E aí falei, achando na minha ignorância máxima, que o Duca nunca ia ter ouvido falar daquilo. Aí eu cheguei e falei, cara, você conhece uma banda chamada Greta? Aí o Duca de cara ele já riu assim um pouco. Aí eu já falei, cara, talvez alguém já ouviu falar dessa banda? Sim, Greta Flee, todo mundo conhece, tipo, Led uma Zeppelin. banda super famosa. Exatamente, é o segundo Led Zeppelin. E aí eu falei, nossa, eu achando que eu tava assim, vendo pela primeira vez. Porque o cara tem um podcast de música, você quer desafiar ele na banda? Mas é porque isso, usou. Era muito café na minha cabeça, sei lá. Porque na real eu tava realmente achando que eu ia falar de uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo eu fui ver e muita gente falando, absurdo, que o cara quer se comparar ao Led Zeppelin, como pode e tal. Mas pode ser que seja o Led Zeppelin pra gente. E aí, com esse mote, eu vou falar, Donato, você acha que o Rival é o Contato dessa geração? Então, você falou do Contato, para mim a associação é direta, porque falando de sci-fi humanista, né? São os dois grandes sci-fis humanistas com a mulher personagem que tem a conexão emocional. Tem um monte de paralelo aí. Eu acho que a única coisa que falta no Arrival para ele chegar no Contato... E assim, já vou dizer eu acho Arrival um filme melhor do que o filme Contato. Eu amo os dois, mas... O Carl Sagan, ele não tem o refinamento, e eu amo Carl Sagan do fundo do coração, mas o cara não tem o refinamento literário que tem o Ted Chiang. Dramático. Refinamento literário, eu acho que... Entendi. Não, estou falando porque o Carl Sagan escreveu o livro Contato, e o Ted Chiang escreveu o livro, o conto História da Sua Vida. O Ted Chiang bebe da fonte, assim, de alguma maneira ele bebe da fonte do Contato.
Esse conto é de 98, assim. Então é mais ou menos da época que fizeram um filme Contato. E o livro Contato já tinha uns 10, acho que até mais, 10 anos. 12, mas eu acho que tem esse monte de paralelo, sim. O filme Arrival é mais bem feitinho, assim. Um passo acima, até, né? Ele resolveu melhor a história, de repente, por conta do refino do texto e da história toda, como você... Eu acho. Eu acho que o Contato também é uma obra um pouco mais dura, né? No sentido de transposição do texto. Eu não li o texto do A História da Minha Vida, mas o roteiro e esse filme ele tem uma narrativa dramática no sentido de drama, de ação, né? Tipo, é como se você escrevesse isso pensando que isso vai ser interpretado mesmo. Tipo, escrever pensando numa montagem, numa cenicalidade daquilo, né? E eu não sei se o Contato tinha essa pretensão quando foi escrito como conto, né? Mais uma história mesmo. Porque quando eu li Contato, eu não consigo visualizar um filme daquilo, sabe? Tipo, eu não conseguia pensar... Dá para fazer, mas não é dramático como, sei lá, Senhor dos Anéis, ou coisas que são escritas que você visualiza, cenário que você visualiza, né? É mais um enredo, né? Uma problemática. E nesse... Claro, porque o que eu li foi o roteiro. E o roteiro tem muitas partes que são só descrição da sensação que ela vai estar sobre o cenário. Tipo, sabe, tem muito desse lugar. Por exemplo, uma coisa que eu achei curiosa, que acontece no filme. Quando ela tá falando com a mãe bem no início, a gente só sabe que ela tá falando com a mãe quando ela fala, né? Tipo, mãe, eu tô bem, mãe. Aí você, tá, ela tava falando com a mãe. Tipo, ele vai mantendo, e no filme, no roteiro também. Tem muita coisa que é clara de quem está interpretando aquilo e não de quem está escrevendo, narrando como um jornalista ou como um romancista que vai contando a história mesmo, vai somando a história até ela ficar completa, né? Eu acho que o filme tem muito atalho de filme e o Contato tem isso da com pauta, porque Hollywood anos 90 era isso. Sim. Então, comparando o texto com o filme do Arrival mesmo, dá para ver que há toda aquela questão da tensão, nossa, nós precisamos resolver agora, senão o general vai fazer... Isso tudo não tem no texto. Isso tudo é feito para o filme. E Sim. assim, de certa forma, dá uma barateada na qualidade da coisa, até um pouquinho, mas cara, eu acho que você não perde o centro emocional, porque... Acho que a grande coisa desse filme, do Arrival como um todo, é que ele não é um filme... Como todo sci-fi bom, o sci-fi não é sobre aquilo que está acontecendo ali na história. O sci-fi é sobre a gente, sobre a humanidade. Então, o Star Trek é sobre você superar as guerras, a Guerra Fria, etc. Todo sci-fi bom faz isso. E o Arrival não é sobre os aliens. O Arrival não é sobre aprender uma linguagem cíclica que você vai conseguir enxergar todos os tempos. Não é sobre... Se nós estamos ou não sozinhos aqui, né? Tipo, não é sobre isso. Isso, não é sobre isso. E não é nem sobre a humanidade precisa se juntar para superar as guerras. Tanto que você não vê isso acontecendo no filme. O filme acaba e você sabe que aconteceu porque ela está lá dando aula sobre o livro que ela fez. Mas e tem um take que tem uma sequência de bandeiras de outros países, mas assim, também passou e virou para ela. Aquela festa, né, que ela vai encontrar o general e tal. O filme não é sobre isso, o filme é sobre uma escolha. É a única escolha que ela faz no filme inteiro. Porque o filme inteiro ela passa, te chamaram para conversar com os aliens, você não vai? Claro que você vai. E aí te colocaram um desafio que a autoridade não quer que você faça tal coisa, mas você sabe o que precisa fazer. Você tem escolha? Não, você não tem escolha. Você é a heroína do filme. Você vai escolher aquilo. Ela só tem uma escolha no filme inteirinho. E essa escolha é Let's Make a Baby. Você sabe tudo o que vai acontecer. E ainda assim, você topa. Você quer fazer? Isso assim você falou que chorou 1 ou 2 vezes no filme. Eu ainda estou desidratado até agora, assim. Das 3 vezes que eu vi, eu chorei as 3 vezes com a metade do filme, assim. E essa grande questão é uma questão que serve pra gente. Tipo, você sabe como é que é esse mundo. Você não sabe o futuro, mas você sabe como é que tá o mundo. Você vai botar um filho no mundo? Tem certeza? Mesmo você sabendo que ele vai sofrer, tipo... E aí? Você vai deixar só o seu instinto falar mais alto? Ou você vai ser cínico e vai tentar colocar esse instinto para baixo? Ela sabe que a filha vai morrer, ela sabe que ela vai separar do cara que ela aparentemente se apaixona durante o filme. Cara, ela sabe tudo, mas ela... E aí tem um texto eu quero
meio parágrafo do conto. Eu achei em português aqui pra gente ler rapidinho. Que é penúltimo parágrafo do conto. Então, spoilers pro conto aí, mas é narrado por ela, né? E ela fala: desde o começo eu conheci o meu destino e escolhi o meu caminho de acordo com isso. Mas eu estou trabalhando na direção de uma extrema alegria ou de uma extrema dor? Será que eu alcançarei o mínimo ou o máximo? Ela sabe o que vai acontecer, mas ela não sabe como que vai acontecer. Assim, as coisas estão presente, passado, futuro, está misturado, mas não quer dizer que ela sabe onde ela vai chegar, mas ela não sabe o que vai acontecer quando ela chegar. O caminho, né? Na verdade é o caminho, né? Como ele vai se dar. A jornada, como ela vai acontecer, né? Tem uma frase do filme que eu acho também devastadora e que eu ficava assim, tipo, quando eu fui ver de novo ainda mais isso, batendo com o roteiro, eu fiquei, caraca, que brilhante eles tiveram essa sensibilidade de tipo, a história a escrita é bonita e tal, mas o filme foi para um lugar mais de mostrar essa escolha da dor, sabe? Que é quando ela tá falando com a filha e a filha fala pra ela, né, você vai me abandonar igual meu pai me abandonou? Tipo, não, seu pai não se abandonou. Mas ele deixou a gente, saiu, né? E aí ela, por que ele não tá aqui, né? Faz uma pergunta assim. E aí ela fala que eu fui muito sincera. Tipo, eu falei pra ele uma coisa que ele não tava preparado pra escutar ainda. E aí aquele momento, aquela cena toda é muito emocionante pra mim, porque eu fiquei imaginando ela tendo que processar pessoalmente, ter que falar a verdade, ao mesmo tempo que não dizer uma coisa de verdade, ao mesmo tempo que esconder a verdade do filho e também dizer a verdade, tipo, tudo no mesmo lugar. E ao mesmo tempo nos contar, porque a gente precisa saber o que aconteceu. Então a solução foi tipo isso. Eu disse pra ele uma coisa que ele não estava preparado ainda pra ouvir. Sim. Isso eu fiquei assim, caraca, que terrível, cara, que terrível. Mas eu queria citar a trilha e o efeito sonoro, né? Acho que é uma coisa que não pode deixar pra gente, antes da gente começar a falar dos frames e detalhes e tal, que é uma coisa que eu, como músico particularmente, acho que não só, acho que o entusiasta ou a pessoa que adora ver filmes, principalmente em cinema e tal, uma coisa que tem que prestar muita atenção é a trilha sonora e os efeitos sonoros, né? Eu fiz questão de ouvir de fone, de assistir o filme de fone dessa vez. Gosto muito desse compositor. Eu acho, se eu não me engano, vocês são mais estudiosos, eu acho que ele fez, cara, a trilha ou participou do departamento de música e tal, lá da galera de pós, do Shame, o que faz Bender, se eu não me engano, né? Faz Bender. E eu gosto muito daquela trilha, então assim, é um cara que eu dou lá aquele coraçãozinho no IMDb pra tudo que ele faz, meio que chamar a atenção. Ele morreu há pouco tempo, coitado, morreu super jovem. Olha, não sabia disso. Ele é bem jovem. Ele fez, acho, Sicário, se eu não me engano. Sicário também. E eu não tô nem aqui pra dizer que é usar um Hans Zimmer, ou seja, tô usando o exemplo pop pra galera toda que conhece, né? Mas é um cara que tem muita finesse, assim, eu acho muito elegante o que ele faz. E eu acho que a mix, óbvio que a gente tá falando de Hollywood, de tudo, não tem... o nível, a régua é lá em cima, mas a mix e a decisão de fazer elementos do efeito sonoro às vezes parecer trilha, eu acho muito legal. É quase assim, dizendo de uma forma bem simples, às vezes o som dos alienígenas, assim, eles têm uma linearidade, não sei se eu poderia falar dessa forma, mas ele tem uma construção que parece que você está ouvindo uma trilha que é feita por efeito sonoro. É mais do que um BG, um Foley, tipo, tá tudo muito integrado. Exato. Né? Quando troca, às vezes, do efeito sonoro pra trilha, né? Os sons muito graves e eles têm... Até os horn que, tipo, rola os... Exatamente. Que tem o mesmo pitch da batida do Exatamente. Então, assim, não é o caso aprofundar, mas eu queria deixar essa estrelinha aí pra esse cara. Uma pena não estar mais entre nós, mas gosto muito. Então, assim, se você não assistiu o filme ou se vai assistir novamente, coloca o fone porque é uma aula. Mas, enfim, pode seguir. Como eu já disse em outros episódios, eu gosto muito dessa ideia de saber como que a gente começa mostrando pro espectador qual é a primeira coisa que o espectador vê e qual é a última coisa que o espectador vê. Sempre isso me chama muita atenção. As primeiras impressões que o editor... Porque eu, quando estou editando, os curtas que eu fiz, a primeira cena que eu vou mostrar para a plateia é algo que me estressa. Não sei se vocês são assim. Lógico. Eu fico muito estressado. Sim. A primeira impressão, né? A primeira será cena. que essa é a primeira? Eu já tenho várias timelines com primeira cena, sabe? Tipo, a primeira sendo essa, a primeira sendo aquilo. Claro. E eu acho que esse filme escolhe o teto para ser a primeira.
sabe? Tipo, a gente começa vendo do preto do teto para descer para a janela. E eu acho isso muito interessante porque esse padrão de mostrar teto para mostrar o que a gente vai ver, mostrar teto para mostrar o que vai ver, vira cíclico, passa a ser uma marcação da passagem de tempo, passa a ser uma marcação do ciclo da personagem, mas também tem a ver com as mostragens dentro da nave, quando lá tá de cabeça para baixo. E aí então a gente vê chão para virar o centro, sabe? Tipo, é como se fosse uma invertida mesmo de visualização. Eu acho muito interessante essa brincadeira. Inclusive, tem uma citação literal mesmo dessa história, que é quando eles estão entrando na nave pela primeira vez, a câmera tá de cabeça para baixo, literalmente. A gente realmente vê os atores andando no teto. Tipo, e é uma coisa muito boba, né? Tipo, é muito silly, assim, tipo, é meio cômico quando você vê atores andando no teto. Pelo menos eu acho engraçado. Pra mim é uma decisão de, não, a gente precisa... Isso aqui significa alguma coisa, não é só uma escolha, não é só porque a gravidade não tá lá, sabe? É muito bizarro fazer uma brincadeira de você mostrar o teto como sendo o chão, sabe? Isso é muito interessante. O que acontece é, quando eles se soltam ali na gravidade, você não tem referência, né? Porque os 4 cantos são iguais. Eu acho que é uma forçação para falar assim, ó, quem não entendeu, eles estão dando de cabeça para baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu também faço essa ligação com tudo que vem rolando no filme também. Porque o filme termina com com esse take. Sim. A última coisa que a gente vê é o teto de novo com a janela. Exato. E é uma referência literária, literária no sentido que está escrito no roteiro também, que a gente vê um telescópio e uma taça de vinho. E aí, quando ele começa, o primeiro frame do filme é um telescópio na esquerda e uma taça de vinho na mesa. E a última cena é o telescópio, só que ela tá bebendo o vinho. Sim. E aí ela vai falar pro marido, tipo, vamos ter um filho então. Então eu achei muito interessante porque ele realmente tomou a decisão de pontuar essas passagens com esse simbolismo do que é o chão, passou a ser o teto, e o que é o teto passa a ser o chão, e ao mesmo tempo volta pro mesmo início do teto ser o chão de novo, sabe? Tipo, vira cíclico. É a linguagem dos aliens, né? A linguagem cíclica. Quando ela toma a decisão de sair, ela vai indo embora e alguma coisa aconteceu, ela tá saindo no corredor da escola, eles escolheram um corredor curvo. Tipo, não é um corredor de uma escola reto, é um corredor em que ela caminha curvo. A gente vê ela chegando na sala de aula, tem um monte de cadeira, mas as cadeiras são auditórios curvos. Sabe, tipo, essas decisões visuais de mostrar desde o início, olha, tipo, esse é o padrão, né? Esse é o padrão estético que a gente está propondo, né? O cíclico, o círculo. Tem isso e também tem o que você falou de teto para o chão. Tem muitas cenas que você tem um frame dentro do frame. Você tá dentro da nave, você vê aquele retângulo onde aparecem os aliens e a câmera está muito mais afastada que isso para você ver um quadrado dentro de um retângulo. Legal. Muito a câmera atrás dela, né? De colocar uma coisa subjetiva no sentido de que a câmera está atrás dela, mas você nem está vendo o que está acontecendo na frente dela, está tudo meio borrado, porque ela está andando, mas ela está dentro da cabeça dela. Que eu tive essa percepção, mas eu não fiz essa ligação direta, né? Nesses takes ali na nave, então alguns momentos que ela está mostrando por trás e ela está mostrando uma placa, por exemplo, para os aliens ali, mas você não está muito ligado o que está acontecendo, ou então ainda não viu o que está escrito, mas é conduzido de forma a você se colocar dentro da cabeça, falar assim, cara, o que eu estou tentando agora? Qual é o meu passo agora? Por que eu estou fazendo isso? E é legal que a decisão estética, né, e a fotografia em si tenha sido feita dessa forma. Legal você ter falado, Ana, porque eu não tinha me ligado. Os aliens a gente só enxerga na TV, pela TV, né, numa moldura de tela, quando ela está no quarto já, né? Quando ela vai para a cama. É a primeira vez que a gente vê o que já aconteceu, sendo que ela disse, logo no início, ela faz o voice-over e fala, né? Bom, era assim, lá, até o dia que eles chegaram. E isso é muito interessante. Aí eu queria chamar a atenção de como ela é mal iluminada, né, aparentemente, propositalmente, no início do filme. Tem uma cena que eu acho muito icônica desse filme, que é quando a guria na sala da TV na sala de aula, pede, professora, liga a TV, tá rolando alguma parada, assim. Aí ela abre um telão enorme e liga uma televisão gigantesca e na cara dela não tem luz nenhuma. Vocês repararam, tipo, ela vai pra frente da TV, ela entra no frame e não tem luz nela. Tipo, ela tá no escuro mesmo, sabe? Ela tá completamente dark. Coisa que só funcionaria se fosse um projetor. Que foi o que eu cheguei a pensar, assim, eu falei, nossa, mas ela ligou, não ligou? Falei, será que é uma projeção? Aí só que não, é uma TV que ela ligou, como é que não ilumina, eu acho que né? me pareceu uma questão proposital de deixar ela na escuridão até um pedaço, até ela também
que é a cena que eu queria chamar a atenção. Até um determinado momento, ela tá no escuro, ela tá meio desfocada, ela tá num lugar que a gente não vê direito, a gente não vê o rosto, mas toda vez que a gente vê, ela tá bem no escuro, ela tá bem escura, sabe? No sentido mal iluminado, eu quis dizer, tipo, propositalmente. Sim. Ela deveria estar mais clara. Fala, Donato. Você discorda. Não, eu não discordo não, eu concordo. Mas se eu tenho um problema com esse filme, é que ele é muito escuro. Uhum. Eu acho que não só nessa parte. Principalmente em Montana, quando eles estão do lado de fora, tem aqueles filmes que usam a Magic Hour ali, né? Quando o sol se põe, tipo, o sol já se pôs, não tem luz, mas ainda tem a luz que reflete do céu e tal. Parece que ele esperou acabar a hora mágica e depois que acabou ele começou a gravar. Concordo. Tudo muito escuro. É aquela aproveitada na diária, né? Quando o cara fala assim, não temos mais luz. O cara, mas a gente tem que chutar, a gente tem que fazer. Quem nunca, né? Que assim, mas já passou da luz, eu vou ter que subir para 3.600. Vamos fazer. E eu concordo com você, cara, porque não é um momento do filme, ele sempre parece que grava nessa ausência. E é uma ausência proposital. Mas o rosto dela é iluminado depois. Não, sim, mas acho que ele está até falando de uma forma geral. Acho que de uma forma geral você tem essa... Porque não é só aquele truque do VFX de escurecer tudo um pouco para não ter que fazer tanto detalhe do que ele vai compor. Mas é no geral, essa coisa tanto na sala, é tudo... Assim, a própria sala de aula, ela tem uma meia luz, assim... não chega a ser sombrio, mas parece que está sempre na metade ou já passou da hora. Gostei muito do que você falou nesse sentido, porque eu tinha percebido isso. Até dentro da nuvem dos alienígenas, até lá, que é tudo branco. Sim. Ainda assim é tipo 19% branco. Exato. Não é branco. Tipo, eu acho que tem um propósito ali, tem um esquema de cor muito legal que o filme é todo cinza, meio esverdeado. Sim. E tem coisas laranjas, né? O tempo todo tem uma coisa laranja. Até o cabelo dela, ou aquela roupa de proteção. Sempre tem alguma coisa vermelha ou laranja aparecendo. Nem vermelha não, é só laranja mesmo. Então, beleza, isso destaca, é bonito, é legal. Mas esse filme passou na TV semana passada, eu estava em casa, nunca assisto muita TV assim durante o dia, mas estava passando e eu, já até sabia que ia gravar, né? Vou ver um pedacinho aqui para depois assistir inteiro de novo. Não deu para ver durante o dia não, cara. E assim, minha sala nem é super iluminada não. Mas não deu para ver. Ele é escuro, ele é muito escuro. Ele é muito escuro. É assim, eu queria muito que ele tivesse conseguido fazer o Roger Deakins trabalhar aqui. Assim, uau. Não porque todos os filmes anteriores dele foram, todos não, né? Mas do Prisoners pra frente, o Prisoners do Sicário e o Blade Runner depois, foi o Roger Deakins. Que são filmes visualmente maravilhosos todos, até os filmes que eu não gosto dele, tipo, não gosto muito do Sicário, não gosto do Prisoners, mas é lindo, esquema de cor lindo, bem iluminado, bonito, contraste e tal. Esse filme é outro cara, que eu esqueci quem é agora, que é um cara bom também. Não estou falando que o cara é ruim, não, mas eu queria muito que esse filme tivesse... Brentford Young. Pois é. Ele fez o Solo Star Wars, uma história Star Wars. Que é outro filme também meio apagado, se for ver. Que é um filme escuro também. Não sei se é... Deve ser um estilão do cara. Né? Ele gosta de um pouco f-stop. Mas Não, mas é engraçado porque ele nem só uma questão de ser mais escuro, ele é menos brightness mesmo, se é que você me entende. Parece que todo ele é mais veladinho, contraste baixo, exatamente. Acho que a sensação dele, até porque assim, como o Heineken disse, não é uma questão de estar mal iluminado. É tudo proposital, aqui é óbvio, uma questão de estética e decidida e conversada. Eu acho que não há dúvida sobre isso, mas acho que parece que colocou um ND ali na frente, aí tudo baixa um pouco, sabe? Bom, eu queria chamar a atenção para algumas edições, para alguns cortes, afinal de contas, nosso podcast sobre edição. E eu queria chamar a atenção para a minutagem de 6 minutos e 14. Não sei onde você está ouvindo a gente, onde você está vendo esse filme. Eu não sei, onde esse filme está no Brasil, gente? Netflix. Dá para alugar no YouTube, tá bem disponível. Mas de graça, entre aspas, no streaming é Netflix. Se você botar ali em 6:14, pode botar tipo 6:13, 6:10 e pausa quando der 6:14 e a gente vai tentar fazer um play junto. Achou aí, Donato, ou não? Achei, tô aqui. Vamos soltar aí, 6:14. Beleza? Todo mundo um dolaci e já. Aí a gente faz tipo um move-in, né? Tipo um traveling.
Eu acho muito legal que a gente sai pra ver um cara, aí pra enxergar ela chegando no centro, certo? E aí ela tá olhando meio pra gente, olhando pra cima. Ela é uma das poucas pessoas que tava olhando pra cima. E aí ela se mistura no meio da galera pra gente poder ver esse monte de gente. A câmera parou com o movimento, continua com o corte dela, movimentando pra ela saindo desse lugar alaranjado e ela andando, corta pra trás dela. E olha que legal esse corte, né? A gente tá vendo ela, aí a câmera faz uma viradinha de leve pra poder mostrar o carro batendo, mas imediatamente ele esconde de volta pra ela. E, tipo, não importa o que aconteceu, né? E é muito interessante para poder mostrar os caças passando, sabe? E aí corta pro rádio, que é quando a gente vai revelar. Ok, pausa aí. É difícil, eu fico falando e vendo ao mesmo tempo, fica um pouco confuso. Mas ficou claro. Mas o que eu queria chamar a atenção é que é uma proposição da câmera mesmo de mostrar que a história não é necessariamente a ação que está discorrendo em frente à lente. É mais a reação dela se construindo nesse lugar. Sim. Então, quando você tem quando tem uma batida de carro, ela mesma não tem reação, tipo, ela ainda tá começando, ela tá super morna, ela tá, tipo, meio aérea, né? Tá todo mundo meio aéreo, a gente não sabe bem o que tá acontecendo, mas eu acho muito interessante essa escolha de mostrar uma batida prévia em que a câmera dá uma viradinha só pra gente poder ver o carro se batendo, e quando o assunto vai se desenvolver, a câmera se esconde e vira pra ela. Tipo, ela passa a ser a coisa importante. Né? E eu achei essas escolhas, que não é necessariamente da montagem especificamente, né? E isso também está vinculado, eu me lembro de ler, quando eu li o roteiro, tem muito lance dos aviões, eles falam do F-22, dos caças, né? Dos aviões, tipo o maquinário do exército. Então a gente tem aí 4 caças passando, né? Quando a gente vê ela passando, a gente vê ela andando pro carro, os carros passam no fundo do frame, aí a câmera vai para baixo do chão e mostra os caças passando em cima da cabeça dela, 2 também. E esse movimento todo que a câmera faz é uma prévia do que vai acontecer daqui para frente, que é essa dolly, ou esse move-in, esse push-in, que rola o resto do filme, quase todo. Tá sempre chegando, né? Até um meio. Depois do meio pro final, esse negócio se dissolve. Essa estética da câmera, a câmera tá indo com ela, a gente tá vendo a câmera se movimentando. É como se a câmera estivesse fazendo essa chegada, né? A gente tá chegando nesse lugar. Ele é uma proposição muito interessante porque é muito sutil. E eu acho que é uma proposição mesmo, é uma coisa proposital, porque é você botar uma câmera em cima de uma dolly, ou fazer um slide, ou fazer uma coisa para fazer a câmera toda ficar andando e todo mundo sincronizar, sabe? Tipo, essa cena parece boba, porque ela é uma cena boba, né? Você começa vendo uma pessoa no frame, aí vai para as costas dele, passa por cima da mureta e mostra um monte de figurante caminhando, né? Essa é uma cena que, se você for fazer na Vera, ela demora muito para você coordenar todo mundo andando direitinho, para as coisas passar, para a câmera estar naquele lugar, né? Então não é uma coisa muito ao acaso, é uma coisa de propósito que tenta já dizer no cinematógrafo da coisa, essa chegada, né? Esse chegar, eu acho muito interessante. É uma das tomadas mais tecnicamente ousadas, assim, porque tem multidão e tem muito movimento. E acho que ela serve muito bem para colocar a gente ali. Assim, a gente estava focado no estado de espírito dela, mas poxa, é um negócio grande que está acontecendo, é a introdução. Olha, aliens estão chegando, como é que você lidaria com isso? Acho que sem essa cena ali, ficaria um filme de sala fechada muito, assim. Parece que as coisas estão acontecendo fora da câmera. Isso aí deu uma assentada melhor, porque, além disso, o que tem no filme inteiro é TV. O jornalista falando, aconteceu tal coisa, que é todo um atalho que todo mundo acaba usando. Claro. Sim, que às vezes fica feio, mas eu acho que aqui deu a exposição, mas não me incomoda, não. Eu acho que se você pensar de fazer essa exposição toda de outras maneiras, talvez ficasse mais artificial ainda do que só colocar a repórter falando ali. E na parte textual até do roteiro, se eu não me engano, tem mais momentos em que eles de fato explicam coisas. Que aqui, talvez porque seja um lance da língua, né? Porque eu vi sem legenda nem nada. Então, tipo assim, às vezes tá rolando coisa no rádio e o cara tá falando alguma coisa, mas eu não fico prestando atenção exatamente no que tá sendo dito no rádio, né? Fica um som de rádio, ela tá lá sintonizando, ligando a TV. Tipo, vai meio que, pra mim, né? Que tô vendo TV que os personagens estão vendo, eu não grudo no texto. Eu vou, tipo, ok, ela tá vendo notícias sobre aquilo. Não é uma coisa literal, tipo, são 12 naves e elas estão em tais lugares. Tipo, não tem essa explicação direta. Mas quando você tá lendo, fica, né?
Fica marcando uma explicação, né? No filme, pra mim, ficou mais aéreo. Tipo, eu fui somando as informações conforme ela também foi. Aí, na continuação dessa cena, tipo, é o mesmo frame, tem um VFX que eu acho bonitinho, não sei se é VFX, o Duca, que é o nosso especialista em VFX, que vai poder nos dizer. Virei hoje. Que é nos 7 minutos e 5 segundos, que é na pausa pra virar o carro. Na virada, na verdade, no momento em que começa a cena do carro. Ela tá com a mão no rádio. Ela tá com a mão no rádio. Isso. Tá. É 7 minutos e 2 segundos. Tá. Você estava falando que o VFX é esse fechar de cena aqui, essa transição? Não, vai ser o vidro que a gente vai... Porque aqui eu acho que é uma sacada de layer aqui, né? Dele fazer o movimento e com o próprio primeiro objeto, o primeiro vidro, alguma coisa, ele faz uma transição sutil. Acho que funciona muito bem, né? Mas nada demais, mas enfim... Por isso que eu falei que o Duca é nosso especialista de VFX. Todo mundo no ponto aí? Pode dar o play? 7 minutos e 2 segundos. Vamos lá. Mudou-se já. Foi. Aí a gente vai nesse puxinho de novo, né? O vidro com esse layer leitoso, que eu acho muito legal, esse leite em cima, que é só para sujar e para marcar de novo um frame, né? Ó. Corta para a cena da casa. Olha o movimento da câmera. A câmera continua indo, bem devagar, o carro chegando. A câmera não para. E esse movimento de chegar é o que eu estava me referindo, que eu acho brilhante no início do filme. Porque ela chega, ela para o carro, a câmera continua. Né? Aí a gente tem uma cena enorme dela chegando no carro, que é um desperdício de tempo muito legal, uma dilatação que eu acho muito legal. Corta para uma cena que continua andando, a câmera continua movimentando, embora ela está movimentando para o lado contrário do que a gente estava. Exato. Para a gente ver ela chegando. E também, na mesma velocidade, né? Na mesma velocidade. Um super desperdício de espaço, ó, de tempo. Aí ela vai largar a bolsa, e olha que massa esse corte, que é um corte, é literalmente um corte, ó. Ela vai largar a bolsa e corta para as costas dela, com ela largando, um continuismo perfeito, e o movimento continua. Só que o movimento agora está ao contrário de novo. Eu acho isso na verdade, muito legal, o contrário é a direção, né? O movimento é o mesmo, para o mesmo lugar, sentido... só que trocando a fotografia. Então... aí a câmera dá quase uma parada, faz um corte para um lateral que continua lá no lado dela, tipo, é o primeiro corte de fato que a gente quase muda de ambiente, e a gente começa a enxergar a cara dela mais, a gente toma conhecimento da mãe, e aí a gente vai para esse frame que eu acho lindíssimo, que é para terminar, que é esse lugar dela atravessando para o lado direito, para ela ficar dentro de um enquadramento. Pausa aí. Antes dela sair. Ela fica dentro de um enquadramento. Olha só que bonito esse frame, cara. Porque é uma filmagem do lado de fora em que a gente tem uma árvore que está dividida em 2, que tem tipo uma bifurcação na árvore dentro de um quadrado, e do outro lado você tem ela sozinha. E pelo menos a primeira vez que eu me dando conta, eu pensei, cara, será que essa ideia é um prenúncio do que a gente está vendo, sabe? Do que vai acontecer pelo vidro. Porque depois, se você começa a ver, a vida toda dela foi nisso, né? Tipo, o resto do filme acontece ela indo pro vidro, conversando com os aliens dentro do vidro. E que tem mais ou menos essa forma também, né? Que tem essa mesma forma do heptapod. Aqui ele estaria de cabeça para baixo, mas enfim, não se trata disso. Acho que é meio que prever mais ou menos também, porque seria muito óbvio ajudar, isso, botar na plateia um pouco na cabeça dela um pouco dessa imagem já. Mas ao mesmo tempo é deixar ela sozinha atrás de um vidro. Sim. Deixar ela se comunicar através do vidro. Tipo, ela para de falar no telefone. Porque é uma escolha que eu pensei, tipo, ela já está falando no telefone. É claro que talvez deva existir essa cena em que a gente viu ela falando no telefone pelo lado de cá desse filme. Com certeza. Sacou? Tipo, a gente deve ter uma filmagem dela falando no telefone e entrando por ali, sabe? Só que a escolha de colocar a câmera pro outro lado, quando ela desligou o telefone, quando ela já não está mais se comunicando, que depois os aliens falam, você tem o grande poder, né? Usa a grande arma. Tipo, a comunicação é o que você... Tipo, esse é o conhecimento, né? Essas comunicações, os telefones... Esse lugar de se comunicar, né, que ela está sempre presa através do vidro. Então, eu acho muito simbólico e super sintomático de uma síntese mesmo de todo o filme, esse frame. Tipo, a história se resolve aí, né? Tipo, ok, agora vai começar. Não, e só para concluir, a frase que está rolando nesse momento é: ainda não há sinais do que poderíamos chamar de primeiro contato. Essa frase, Sim. Quando sublinha isso aqui, é mais ou menos isso que vai acontecer. Se a gente pensar aqui de uma forma simbólica... Ele está já meio que apresentando a fotografia do que vai... Ou seja, ele pegou o texto,
e levou para uma imagem que ainda não é a que vai acontecer, mas que é muito parecida. Óbvio, Donato, você sabe que a gente fica aqui, né? Como se a gente fosse amigo dos caras do set, inventando Mas deixa eu entrar nessa aí também, vou viajar, porque você falou que a árvore é bifurcada, a gente está falando da escolha dela, né? Que ela tem que decidir. O que mais simboliza uma decisão, uma escolha, do que um caminho bifurcado, né? Você tem ali do lado esquerdo a árvore que vai para um lado e para o outro, e ela pensativa no que ela vai fazer. Perfeito. Isso. Então vamos, a gente está aqui, eu sei que o Heineken gosta de ser mais técnico e tal, mas... Não, mas a gente gosta de viajar também. E às vezes a gente torce para não encontrar esses criadores, porque pode ser que eles joguem tudo por água abaixo. A gente quer que seja verdade, mas eu acho muito legal. Foi uma sorte mesmo. E eu acho muito legal você ter falado isso aí, porque realmente essa coisa da escolha, da divisão, das dúvidas, né? E aqui nada mais simbólico do que ter um lado ou outro, né? Aqui, ou a bifurcação, como você mesmo disse. Quando vai para 8h30, de 8h30 para 8h31, que é quando a gente de fato corta para o lado de fora da cena, ela transita para o outro lado. Então esse é um blocking de decisão dos atores. Tipo, a gente diz, ok, Amy, anda. Aí ela vai e anda. Porque o take valendo é a partir da andada. Sim, é muito importante a gente ir para fora vendo ela saindo do lugar onde tem a árvore e indo para o lugar onde ela está sozinha, para deixar a árvore e ela nesse pensamento, sabe? Então isso não é uma coisa, não é uma coincidência, isso é uma proposição. Por isso que eu acho ele muito sofisticado. Quer falar de uma cena que não é sutil? Essa parte do blocking aí? Manda que lá. É a cena em que ela tá muito cansada, mas é o sonho que ela tem, que é meio sonho, meio... lá que eles aparecem no quarto. Isso. Essa cena, ela é super... Eu falei que ela não é sutil porque tem a famosa quebra de eixo ali, bem na cara. O Ian aparece primeiro do lado esquerdo dela, enquanto eles estão conversando, mais ou menos. E aí tem um corte seco, um jump cut mesmo, do lado esquerdo pro lado direito. Aí você já fala, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí depois você vê que a grande cena, a revelação aí, é que ela tá falando não com o Ian, mas com o heptapod ali, porque ela só tá muito cansada, etc. Eu não vou achar onde que eu ouvi exatamente, mas foi uma entrevista com um roteirista que essa cena foi feita na pós. Assim, claro que ela foi feita na pós porque ela é um CGI ali, né? Mas foi um flip de propósito para poder gerar essa quebra do X. E mais ainda, eles não tinham planejado colocar o heptapod ali. Isso foi uma coisa que eles construíram na edição. Depois, que tal? Então pegaram uma cena que ela estava olhando ou pro Ian ou pro nada e botaram, tanto que ela não tem reação nenhuma quando ela vê o heptapod. Exatamente. Eu acabei de passar por esse final ali, exatamente. Ela não... Ela de fato não sabia mesmo, não foi cobrado dela uma reação, então pegaram simplesmente ela de costas. Mas também mas é um over the shoulder, né? Tipo, o foco tá no heptapod, né? Não nela. Tipo, ela tá borradona, né? Também. Sim, é uma ceninha super curta, é só pra dar um impacto, pra gente fazer a gente acordar pra ver. Queria chamar a atenção pra minha última colocação lá, que é em 19 minutos, que é a cena mais clichê de trincheira de guerra que existe. Em 19:23, a câmera tá atrás dela e ela tá na nossa direita e a gente tá acompanhando ela, mais uma vez, a câmera correndo atrás dela. Eu tô com a cena com ela e o Ian vindo, né? Na verdade. Isso, 19 minutos e 26 a gente tá atrás. Tá, beleza, ok. Antes de dar play, deixa eu lembrar uma coisa. Por que eu queria chamar a atenção em termos do corte? Que o filme também, o editor tem um desafio, né? Todo editor tem um grande desafio, que é ajudar o público a acompanhar o filme, né? Ou ajudar a contar a história do filme, às vezes contra até o próprio que o diretor filmou, que a diretora filmou. Às vezes a coisa é muito aloprada, o roteiro é muito doido, tudo é muito doido, e às vezes o que você precisa fazer é tipo, ok, conserta isso pra mim, né? Tipo isso. Ok, a gente tem esse roteiro, a gente tem esse monte de footage, faz funcionar, né? É meio que esse é o desafio de todo editor. E uma coisa muito curiosa é o tempo, né? O andamento, o ritmo. A gente fala muito de ritmo e andamento aqui no nosso podcast porque tem tudo a ver com o nosso corte, né? É muito importante para o editor tentar organizar esse tempo e ajudar a plateia a não achar o filme chato quando o filme for chato. Quando o filme é muito veloz, a gente sempre chamou atenção aqui no segundo corte, que quando o filme é muito veloz, a gente tem cenas propositadamente cortadas para puxar o ritmo para trás um pouco, para não atropelar a plateia, e o oposto também. Quando a coisa é muito aloprada,
ou quando a coisa é muito lenta, às vezes, como no Her, por exemplo, que é tudo muito lento, às vezes você precisa de cortes mais acelerados, que é para poder chamar a atenção para a plateia. Acorda aí, filho, que ainda não terminou, né? Então, esse é um momento que eu achei muito curioso, que é assim, o filme tem uma contagem de histórias estranhas, uma montagem esquisita, que começa do meio pro final, tem esse plot todo, mas eles me botaram uma cena em 19 minutos que é um clichê absoluto de corte de trincheira de guerra. A gente vai acompanhando ela, e aí ela vai ver o objeto, aí a gente corta pra frente dela pra ver o objeto passar e depois a reação dela. Tipo, eu não sei quantas vezes eu vi exatamente esse mesmo corte, essa mesma composição, esse mesmo bloco em quase todos os filmes de guerra. E aí eu acho que foi eu acho que é uma explicação clara, tipo, estamos numa guerra, esse filme é uma guerra, e a gente vai bem pro clichê do básico do comum. É quase como ver um tiro ou ver soldados maus de baixo para cima com uma luz sombria, né? Então vamos soltar aí só para ver esse pulinho, que é bem bobo, mas eu achei divertido. Em 19:26. $1 e já. Aí a gente tá acompanhando ela, né? Vai indo pra trás, ela olha. Aí tem um negócio laranja de novo, chamando a atenção. A câmera de novo quase olha e corta pra ela olhando. E aí mostra a reação do que aconteceu, ok? É só isso. É só esse pulo. Mas eu acho ele muito fundamental para não só ambientar a plateia, mas para também não deixar o filme de um jeito com cortes muito difíceis, muito de sutilezas demais, que talvez exigir da plateia mesmo, como um todo, acabar não gostando do filme, acabar não entendendo, né? Porque em algum momento, principalmente na teoria de recepção, quando você estuda sobre semiótica e tudo mais, você sabe que você precisa conduzir a plateia, às vezes, em esferas até não tão intelectuais, ou não tão diretamente intelectuais. Então, botar coisas baratas, né, cortes baratos, eventualmente, são propositadamente para aliviar a tensão do não entendimento. Eu acho que o paralelo também, né, que enquanto aquilo acontece num ritmo, existe um outro ritmo ao lado, né? Que assim, quando tem as referências de mundo, né? Quando tá falando em outra língua, quando os caras entram, você pode perceber que sempre que os caras entram, eles vão para aquela, tanto ela quanto o Ian, vão para aquela central ali, que eles estão com o mundo inteiro conectado, as coisas ali acontecem muito rápido. Ou seja, ali que seria o momento de falar assim, olha, eu descobri isso, a gente tá tentando ir por um caminho tal. Não, é tipo, eu queria... Já foi. Mas eu consegui descobrir isso, beleza. Eu acho que esses outsides, assim, não sei se essa seria a palavra, mas enfim, essas coisas a par, né, que estão acontecendo paralelo, mas em outros lugares, ao mesmo tempo, servem para dar esse ritmo assim, olha, é um grande dilema para mim, foi muito difícil entender essa coisa na montagem, que era aquela sutileza, aquele ritmo, né, porque demora, uma coisa que não pode ser feita com pressa. Uhum. Então, por mais que ela tente impor o ritmo dela de compreensão tal, esse clima de guerra, que na verdade nem é de tiro, como você bem disse, mas esse clima de temos que resolver, ele o tempo inteiro vai te trazendo. Então, às vezes eu quase caí naquele lugar assim, eu esqueço que eles têm que resolver rápido, porque quando vai pro momento dela dialogar, tentar entender, é tudo tão lento, é tudo tão na boa para decifrar aquele código, né, o símbolo e tal, um negócio que jamais seria no tempo que fizeram. Tô eu aqui brincando de cientista. Mas assim, é tudo feito com tanto cuidado, os passos dela são feitos com tanto cuidado, com tantos cuidados que eu acho que a direção e a montagem, talvez até isso, deve ter assim, coloca mais insert de guerra aqui. Não, aqui segura um pouco, agora coloca aqui. A minha impressão é que é para mostrar que, assim, por mais que ela esteja naquele ritmo, tem uma coisa acontecendo com muita pressa. Um senso de urgência. O filme, ele tem essa urgência toda, porque o filme, alguma coisa vai acontecer e os países vão parar de cooperar e vai dar merda, vai ter guerra. E não vai, isso no filme, no conto, praticamente não tem. É muito sutil. O conto é muito essa coisa emocional que tem no filme também, da escolha dela falando com a filha. É uma carta é uma história contada para a filha, como é um pouco no filme também. E é uma aula de linguística, que é o Ted Chiang mostrando que ele manja. Então tem teoria, tem diagrama, tem um diagrama lá mesmo, tipo de A para B, qual que é a linha, qual que é o significado. No filme tem uma montagem disso, é bem curtinha, que é ela explicando pro Forest Whitaker lá como é que ela precisa quebrar a frase para falar, para poder... Eu preciso saber
que eles sabem o que é uma pergunta, eu preciso saber, preciso passar a informação do que é o que é um mérito, Donato, só uma intromissão, mas que é um mérito do filme não ter o cientista explicando pra gente a história, né? Como, por exemplo, no Tenet, ou no filme do Nolan, que tem um cientista explicando pro outro, a quem não entendeu, deixa eu explicar. Você sabe o que é um buraco de minhoca? E aí, e aí entra uma textualidade da explicação do filme. Esse não tem, né? E é muito legítimo que ela explique pro general, porque o general tá apertando, então é muito legítimo. Ela não explica pro cientista da física nada sobre física, ela não explica pra ele. Tipo, eles passam por esse assunto, saca? Enfim, continua, desculpa. Mas é isso mesmo. Apesar de que tem um joguinho de humanidades versus ciências ali, que é um pouquinho, talvez pop demais, assim, tipo, um pouquinho forçado. Não é forçado, até existe essa rixazinha, mas talvez a galera naquele nível deles, tipo, provavelmente a melhor linguista do mundo e ele deve ser um dos melhores físicos do mundo. Talvez nesse nível eles não teriam essa picuinhazinha, tipo, não sei não, cara, porque linguística não é ciência. Eu participo de um grupo com um grupo de cientistas de uns vídeos que eu editei. A galera tem tipo 3 pós-doutorado em física, astronomia e o diabo e mais linguística e eles são assim mesmo, cara. Eles fazem piadinha, gif, para um lado pro outro, é impressionante. Mas é engraçado, né, que essa cena que você citou dela explicando ali na lousa, né, que é realmente quando ela coloca a frase no meio da coisa, tanto que o cara até fala, não, apaga a parte de cima, não. Faz o teu, mas não estraga o meu, sabe? Eu tô fazendo uma anotação aí também. Eu acho que tem muita explicação nesse pequeno parágrafo dela. Tem. Né? Sim. Que é o que você tá falando. A gente que já vai subentendendo, assim, a gente vai falar, cara... na verdade, o que já está subentendido é uma aula, aquele parágrafo, assim, aquela cena dela falando ali, diz tanta coisa, diz muita coisa. E aí ele vai para a montagem, não lembro se é exatamente depois disso, mas é bem nesse momento, ele vai para uma montagem em que tem ela ensinando o Ian walks, aí mostra o Ian andando, não sei o quê, para você ver quanto tempo que eles passaram ali para... E o que eu acho muito estranho nesse pedaço aí é que não é a narração dela, é a narração do Ian. É a única vez em que ele aparece falando, assim, em voice-over. Eu também acho. Eu não entendi o porquê. Eu também não sei se... por um momento eu até achei que não era... Que nem era o Ian, que era, na verdade... Eu ia até falar isso. Eu achei que era assim, vem a voz do apresentador do programa. Era um off mesmo, não é nem uma... Eu não encarei exatamente como um personagem que estava dizendo e não está em cena, ou como um pensamento. Eu encarei como um off de uma voz diferente. Mas quando você para pensar, fala, por que ele está falando aqui? Por que ele nunca mais fala? É só talvez ali, né? seja um defeito, entre aspas, assim. Tipo, é uma coisa que eu acho que... Ou uma escolha eu que não eles achei nunca explicação. Acabou a diária do ADR dela e aí não tinha como... Ela tava rouca, cara. Pra gravar, falou, Ian, você tá aqui, já saiu. Não, tô no café, cola aí. Não vou chamar atenção pra gente poder assistir, porque senão fica muito grande, né? Mas eu destaco mais uma cena pra vocês, ouvintes, apreciarem como uma boa cena de Over the Shoulder. Pra mim, uma das melhores cenas de Over the Shoulder, que pra mim é a cena mais bonita do filme, que é a cena que ela conversa com a filha, já no finalzinho, lá em 1h e 33 minutos. Aí tem uma sequência, eu acho lindíssimo, não sei se eles estão usando, parece que eles estão usando uma 55mm, muito blaster, sabe? Porque não tem nada, só tem ela, o resto tudo é borrado, tudo é borrado, a filha tá super borrada. E aí quando corta pro Over the Shoulder da filha também, de novo, a mãe que tá no meio frame tá super borrada. E eu acho isso muito bonito, assim, sabe? Essa proposição, porque geralmente você vai fazer Over the Shoulder, você meio que espera ver a outra pessoa um pouco, né? Mas o borro da criança eu acho tão simbólico, sabe? Deixar a pessoa que tá falando ou que tá reagindo à emoção sempre sozinha, né? Mesmo que tenha 2 pessoas, e eu encaro dessa forma, mesmo que você tenha 2 pessoas no frame, que é um two-shot mesmo, que você tá vendo 2 pessoas embora, um over the shoulder, você só vê uma mesmo, porque a outra ela faz parte da natureza, né? Ela se transforma com o cenário, né? A menina vira planta de tão borrado que fica. Na verdade, a decisão ali, a distância, acho que é justamente para isso, para o que tá antes e depois, né, que a gente faz o cálculo borrar. Ali, é o mesmo borrado, aí é que tá. Isso. É uma coisa que, né, a gente poderia estar nítido ou não tão borrado, mas acho que aqui foi uma decisão de falar assim, se a gente colocar tantos metros, né, que agora eu não vou arriscar a dizer, mas que é diferente
pós-assunto e antes-assunto, é uma escolha de posicioná-los para que eles fiquem com o mesmo borrado. E isso é muito legal. Isso que eu estava querendo dizer. Tipo, é uma estrutura de proposição estética que é para além de um over-the-shoulder apenas, né? Tipo, é uma forma de contar a história de uma forma visual mesmo. Sim. Você enxerga os personagens de acordo com o mesmo borro do cenário. Eu vejo essa cena, é aquela cena que a gente conversou, que era quando ela abre para a filha, que o pai abandonou porque ela explicou para ele do futuro, etc. Assim, explica sem explicar. Só que, então, todas essas cenas dela com a filha são flash forwards, assim, então, são momentos em que ela vai para esse espaço na cabeça dela, enquanto ela está lá resolvendo a história dos aliens. Isso. E eu encarei essa cena menos com essa sensação de abandono que você colocou, mas mais de isolar a informação. Tipo, não importa o fundo, não importa que ela está na beira do lago tal. Importa o emocional dela ali, é ela, o olho dela com o olho da criança. E ela falando com ela para eles chegarem nesse ponto em que vai acabar essa cena e ela vai pro presente lá, ela vai estar chorando e vai falar, eu sei porque meu marido me largou. Isso, Ele pergunta, mas você... Tipo, essas cenas servem para nos informar desse futuro, mas também servem para informar ela. Então, o ponto ali é menos o cenário e mais a informação. E é super bonito, super esteticamente agradável, né? Eles usam a favor o céu, né, que é de baixo para cima. Acho que também... É óbvio, tem a coisa da altura de cada uma, mas eles são posicionados estrategicamente para o verde de trás também ser uma coisa só. Isso. Né? Então isso ajuda, também. Isso contribui para que o desfocado fique uma coisa só. Né? Então é muito legal. Mas eu vejo como Donato também, eu não senti essa coisa do tipo, nossa, ela tá sozinha ali. Acho que era muito assim, o foco é o texto, obviamente, e aí ela falando para alguém num momento que não existiu, assim, no momento da cabeça dela. Porque para mim é muito forte a criança falar. Sim. Você vai me abandonar como meu pai me abandonou, sabe? Eu fico assim, não. Por isso que eu chamo a atenção. Essa é uma cena brilhante, genial, maravilhosa. E é simples, cara. É um over the shoulder para mostrar como dá para fazer coisas muito bonitas sem esse recurso absoluto, bizarro, abstrato, maluco, né? Super simples, over the shoulder, câmera de um lado, câmera do outro, posiciona um tripézinho, deixa a câmera na mão meio solta. Abre um pouquinho a lente, deixa entrar um pouco mais de luz, que aqui não entrou também ainda nessa claridade. Dá uma mexida essa abertura aí, cara. Donato, quer falar alguma coisa específica? Talvez só elogiar o design gráfico dos como é que é o nome da escrita deles? Sismologos, como é que era? O logográfico. Logográfico, as letras do alienígena. A letra, a fumacinha que vira um copo. Aqui, parece que a gente deixou um copo de cerveja no papel, né? Isso. Aí tira ali. Cerveja, eu vi café, cara, é preto. Café. Mas é realmente muito legal, né? É muito bonito. É muito bonito, é esteticamente agradável. Dá vontade de imprimir um pôster gigante e botar um quadro na parede, assim. O roteirista é produtor do filme também. O filme é dele, assim. É um filme que era um filme do coração dele, e procurar as entrevistas que ele deu, porque o filme é do coração dele, ele tentou adaptar, ele mandou carta pro autor para deixar, não é uma coisa que caiu no colo dele para ele escrever, é um trabalho de amor dele mesmo, e o cara tem muito a dizer sobre o filme. Então tem podcast tipo aquele Q&A do Jeff Goldsmith, que tem uma entrevista super longa com ele, super legal. Só vai no seu aplicativo de podcast e digita o nome do cara, Eric Heiser ali, e vai ter entrevista com ele, da época do filme mesmo, 2016, 2017. Legal. E vai ouvindo, porque o cara tem muita coisa pra falar, o cara é bom pra caramba. Acho que esse é o melhor filme dele até hoje, né? Olhando, nem tudo que ele fez é super bom, mas o cara é muito bom, dá pra ver. Bom, vamos para a dica então. A gente está com um convidado, acho que eu faço questão de deixar o Donato já começar aí dando a dica dele, que pode ser uma ou mais, Donato. Fique à vontade, pode ter a ver com filme, pode ter a ver com seu dia a dia, enfim. Primeira dica simples vão atrás desse autor, Ted Chiang. Ele tem, 2 ou 3 coletâneas de contos, não mais do que isso, mas são contos densos, são contos lapidados, assim, muito, muito bem escritos. E é tudo assim, nesse nível de você ter uma coisa super cerebral, super bem construída e
e que você não vai entender muito do que ele está querendo dizer ali, mas com um peso emocional. Todos os contos dele tem isso, cara, é impressionante. Em termos de sci-fi, acho que é o autor vivo que mais me agrada, assim, mais fala comigo e fala acima de mim, porque eu não entendo muita coisa que ele fala. Então, ele tem a última coletânea dele saiu ano passado, ano retrasado, 2019, eu acho. Vão atrás dele, tem tradução em português também, se você não vai no inglês. Se você vai no inglês, porque a linguagem do cara é muito, muito especial. E uma outra diquinha aí, que eu sei que o Heineken não gosta muito, é uma série de TV. Que tem a ver com filme no sentido de que é uma série de TV sci-fi. que passou em 2020 no canal FX, que é uma série chamada Devs. Talvez vocês tenham ouvido aí. Uma minissérie. Eu ouvi falar, ficou na minha lista e não vi ainda. Talvez 8 episódios, assim, não é nada grande. Ela tá encerrada, não vai ter mais, é só aquela história fechada. E ela é de um veterano aí de cinema sci-fi, roteirista. É do Alex Garland, o cara que escreveu escreveu vários filmes do Danny Boyle, escreveu Sunshine, que é considerado muito bom como um grande sci-fi, apesar do final meio ruinzinho, que escreveu e dirigiu o Ex Machina recentemente, e escreveu a adaptação do Annihilation, e dirigiu também, mais recentemente ainda. Ele saiu dessa linha de sci-fi premium para cinema e foi fazer essa minissérie no FX. Os temas dessa minissérie têm a ver muito com essa coisa de tempo, de realidade, de simulação. Está muito na moda falar de vivemos uma simulação ou não. Só que ele coloca a série no contexto de uma empresa tipo um Google, um Facebook da vida, uma grande empresa de tecnologia. Um casal ali de namorados trabalha e tem a ver com computação quântica, tem a ver com mistério, assassinato e perseguição, não sei o quê. Você nunca sabe exatamente o que é real, o que não é, mas ele tem bem esse clima de sci-fi meio surreal. Não é nada fantasia espacial com tiro, nada disso. É tudo calcado em filosofia mesmo, de o que é real. É de 2020, né? De 2020. A série passou em março, abril de 2020. Fizemos até um episódio inteiro sobre ele no podcast lá, no começo do ano. É uma série super legal, curtinha, 8 episódios mesmo. Vai te fazer pensar muito. Passou no FX, tá no Hulu, se você tem o Hulu. Deve estar acessível no FX aqui do Brasil. Aqui exato. Eu procurei na época, eu não tinha o canal e aí achei que ia para alguma plataforma, não achei, não tá até hoje, olhando ali no Just Watch ou qualquer coisa do tipo, mas talvez no FX deve ter, né, no on demand dele, creio que tenha, mas não exibe, não consigo achar de forma fácil, mas tem sempre aquela banca ao lado aí, se você for atrás você vai. Não recomendo, porque na verdade eu já passei de uma idade que eu já não sei usar mais. Usei muito quando era mais jovem, mas não sei mais, porque é tanto anúncio, é tanta coisa pra chegar num filme que eu desisto. Então vou esperar chegar na plataforma legal. O meu tá pra comprar também. Né? Ou compre, exato. Tem que alugar. Mas vejam Devs, vão atrás que vale bem a pena. Então, já que a gente tá numa coisa mais exclusiva, assim, diferentona, vou recomendar um documentário que eu vi recentemente, que é outro que ainda não saiu em nenhum lugar muito fácil, de fácil acesso, mas é feito pela HBO europeia. Não tá na HBO americana ainda, não tá na HBO brasileira, até onde eu sei, mas é um documentário chamado Collective. Não conheço. O Collective, um documentário romeno, olha lá. Uau. Documentário romeno sobre uma tragédia que aconteceu na Romênia em 2015, eu acho, ou 16, que é idêntica ao que aconteceu no Brasil em 2013 com a Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Aconteceu a mesma coisa, um incêndio numa casa de show, durante uma banda tá apresentando, morreu um monte de gente, só que morreu mais um tanto nos hospitais depois, muitos dias depois, até gente que não estava muito queimada. E aí o documentário segue um jornal de esporte, de futebol, assim, que por acaso calha de cair no colo deles um furo de que essas mortes podiam ter sido evitadas porque teve maracutaia, teve coisa. E aí eles vão investigando, uma coisa bem
All the President's Men, assim, você vai descobrindo o processo investigativo deles ali e chega na política da Romênia e chega no ministro da Saúde e você acompanha o ministro novo da Saúde que coloca no lugar. É super surpreendente, super interessante, um filmão, assim, um documentário. Apareceu até na lista do Obama outro dia que ele soltou aí, esse filme estava lá. E se não sair no cinema, vai sair na HBO, em algum momento sai. Então fiquem de olho aí, não ficam com o radar ligado. Collective ou Collective aí, se for romeno, se o seu romeno estiver afiado. E vai que é bom. Collective. Não, maravilha. Já anotei aqui. Bom, eu vou puxar a minha dica aqui, que vou embarcar, dessa vez eu vou dar 2 dicas. Eu vou embarcar aqui nessa coisa do documentário, na verdade... É aquela coisa que é meio documentário, meio ficção. Ele é antigo e agora ele veio pro Netflix, que é o Mars, né? Sobre Marte e tal. Tem 2 temporadas também, episódios pequenos, se eu não me engano, são curtos e 6 episódios por temporada, se eu não me engano. E é muito legal, porque é como se eles fossem documentar a chegada a Marte. Então, numa ficção, tem lá 2030 e pouco, se eu não me engano, a galera já lá colonizando, enfim, fazendo estudos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, Elon Musk aqui dando uma entrevista de como foi o processo para chegar até lá. Então, tem coisa na SpaceX, tem outros cientistas falando. Então, eles fazem uma fusão do presente com o futuro de uma forma muito bacana, sem muito sensacionalismo. Tem uma pitada ou outra ali de coisas que a gente deseja que aconteça, mas é uma série bacana pra você ver, rapidinha, tal, não tão séria, mais despojada, mas eu acho o tema muito legal e que inclusive já me dá a liga pra continuar no assunto. É um cara que eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani. Ele tem um canal no YouTube chamado Space Today e tá no Instagram, se eu não me engano, Space Today 1, enfim, os links vão estar aqui na descrição. Mas é um cara que, além de já ter batido muito de papo com ele live e tal, que eu sou entusiasta, né, gosto dessa coisa toda, das estrelas, enfim, tudo que a gente tá falando aqui, acho pertinente trazer pra galera que tá ouvindo aí esse cara que tem o canal Space Today. No YouTube, né, o Space Today TV. O Space Today TV, e ele fala, cara, ele faz lives dos lançamentos da SpaceX, da NASA, enfim, qualquer coisa que tá indo pra cima, ele fala lá, vai filhão, e é um cara muito bacana e estudioso pra caramba. Ele é professor, doutorado, PhD, sei lá o que ele é. Você olha lá... Ele eu sei que ele é geógrafo, ele dá aula, se eu não me engano, na USP. De rochas. Exato, que a gente fala, ele fala, não me fale pedra, hein? Ele fala só rochas. Mas é um cara que é um super estudioso e graduado, enfim, não vou me arriscar a dizer, mas é um baita, cara, humilde, gente boa. Você chama pra conversar na DM ali. Hoje eu já consigo conversar com ele no WhatsApp, me tornei brother dele ali ao longo de tanto tempo que eu conheço, mas pra quem tá interessado, quem tem dúvida, ele é super paciente. Nas lives ele tira dúvida pra caramba. E muito produto. Muito. Ele faz muito, ele contribui muito para fazer com que a ciência esteja espalhada aí cada vez mais no Brasil e no mundo. Então, assim, deixo aqui um parabéns aqui imenso e um grande abraço pro Sérgio. Então fica a dica aí, Space Today, e joga a bola agora pro Heineken para ele dar a dica dele e encerrar esse nosso maravilhoso episódio. Vamos lá, a minha não tem nada a ver. Mas é sempre assim. É sempre assim, eu tento fugir de tudo que a gente falou. Não tem nada com nada. E eu também tô tentando dar dicas que vão diferentes das últimas dicas que eu dou também. Então, abarcar outras coisas. Um é o seguinte, é um livro que chama The Holy Grail, ou tipo, que seria uma piada do Holy Grail, né? Tipo, do cálice sagrado, só que com a palavra foley. Muito bom. É muito legal, é tipo a arte, a performance, a arte performática do som no filme, games e animações, que é da Vanessa Temi Ament, que é ela é norte-americana, e ela é uma das grandes referências para quem estudou cinema, para quem estuda cinema, principalmente na parte do som. Eu tive 2 faculdades e tive mais de 2 professores citando não só esse livro, mas toda essa produção de parte teórica e histórica do Foley no cinema, né? Tipo, como construir o barulho dos passos, o barulho do quebrar de ovos, a porta, a maçaneta, enfim, toda essa relação do barulho do ser humano com os objetos. Pra quem não é do cinema e é só um entusiasta e tá aqui meio perdido porque veio pela fama do Donato, né, e tá só por causa da fama do Donato,
Eu acho muito legal você desmistificar que o som que você escuta não foi gravado com a câmera, que muita gente que não é de cinema ou que não é muito estudioso disso fica muito impressionado. Não sei se vocês têm esse... Quando eu converso com pessoas e falo, não, é que aqui nessa parte tá meio estranho Foley. Aí quando eu falo, como assim Foley? Não, essa maçaneta não foi gravada, né? Alguém botou na pós. Sério? Quer dizer que o som é um super pulo pra pessoa. Então é muito legal você estudar sobre isso. Esse é um livro, eu só tenho ele em inglês, eu não sei se tem em português. Mas esse é um livro muito legal e muito importante. Ele realmente é um dos pilares, assim, e vai ser um livro daqui pra frente como um grande clássico para você que vai estudar. Se você está começando nessa carreira, nessa vida, é um livro que eu super indico, que vale super a pena. Eu colocaria um nível intermediário ali, tanto de conhecimento musical, como de conhecimento de edição, Sim. de timeline, não sei o que. Ele é um nível intermediário, então também não é para, nunca ouvi falar disso, vou logo nesse. É legal porque tem uma boa parte histórica, tem como começou, o tal do Foley, que vai lá, não vou dar o spoiler do livro, que é um livro muito legal. Eu sou essa pessoa que você falou que do Foley, mas não para cinema, no cinema em geral, que beleza, é um assunto que eu estudo bastante. Mas quando eu fiquei, nunca tinha me chamado a atenção, mas aqueles documentários de natureza, todos, os melhores, aquele Planet Earth, tá, os mais famosos, parece que quase nunca eles usam som direto para nada. Sim. Nada, né? Nada. E faz todo sentido, porque é realmente difícil captar, já é difícil captar a imagem, quanto mais captar o som e tal. E aquilo me fez pensar, puxa, é uma coisa que é documentário, eu preciso... Olha só como é a natureza, e ainda assim os caras estão usando Foley. Como é que sabem como é que o som? Não, e o som do caranguejo dentro da água batendo na pedra. Talvez seja uma... Assim, ele sabe como é o som, né? Eu acho que eles ouviram e não conseguiram captar da forma que é. Então a gente poderia chamar de um tratamento criativo da realidade. Né? Porque assim, a porta é uma porta e não precisa ser aquela porta. Né? Talvez o som do leão não precisa ser o daquele leão, a não ser que o documentário seja sobre um leão rouco, aí tem que ser daquele leão. Mas assim, cria um pouco dessa decepção, mas por outro lado também talvez seja parte responsável para criar essa magia, pra gente ter uma realidade que talvez só quem esteve lá naquele lugar tenha recebido, né? Mas eu concordo com o que você tá falando. Mas vale muito a pena dar uma pesquisada nesse lance de Foley, pra quem não conhece disso e pra quem não tá ouvindo isso pela primeira vez, dá uma fuçada nisso que você vai se impressionar, você vai ter o mundo aberto. Bom, enfim, a minha segunda dica não tem nada a ver com isso, que é um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Sim. É um podcast, porque eu tô morando no Canadá, né? Tenho 5 anos já, então eu tô tentando me atualizar das coisas que acontecem no meu país natal com os podcasts e, enfim, notícias e tal. E é um diário que vai de terça a sexta, e ele faz todo dia, depois de terça a sexta, todo dia sai um resumo do que aconteceu na política, em especial, muito específico sobre o governo Bolsonaro, e fazendo um resumo ligando os pontos, as coisas mais bizarras, e ele vai ligando os pontos um com o outro. Que é um governo absolutamente maluco, com um bando de gente doida, com gente pirada da cabeça. Então ele faz um resumo de uma maneira muito divertida, muito bem editado, muito bem gravado. O áudio é lindo, maravilhoso. Ele tem uma ideia de fazer personagens. Então, quando é um Mourão falando, ele bota um cara imitando o Marcos Frota. E ele faz muitas brincadeiras, muitas piadas, tem muitas vinhetas. Então, tipo, é um resumão à la TV pirata, aquele humor mais cruel e mais escrachado, que não se importa tanto. Chamando o cara de canalha, chamando de cretino, chamando de, enfim, todos os nomes possíveis que você consiga imaginar. Chama Medo e Delírio em Brasília. Eu adoro, acho super divertido. Acho que às vezes eles até vão além do que eu iria, até eita ferro. Mas se você tá afim de pegar um resumão dos absurdos que foi falado, e o que eu acho mais importante do Medo e Delírio em Brasília é que é um banco de registro dos áudios do presidente. Áudios originais. E todos os áudios que o presidente tem falado por aí. Tá registrado, tá somado, tá colocado já numa timeline, você só precisa baixar pra escutar. Tipo, é muito impressionante. É muito impressionante o que tá rolando. É e eu acho... a náusea que dá ouvindo. A parte cômica talvez seja difícil. Até pra quebrar, porque... eu achei mais fácil, porque esses dias eu tava tentando ver uma live do governo, do Facebook do governo, e tipo, 1 hora dele falando, e eu realmente fiquei com gastrite, fiquei indignado. Mas aí com esse Medo e Delírio em Brasília, eu consigo pegar o resumão do que é pior, chama Medo e Delírio em Brasília, procura nos agregadores de podcast. Legal demais.
Bom, gurizada, então é isso. Falamos pra caramba, foi um episódio cheio de emoções. Estamos aqui em 4, mas só 3 falando. Como é que chama seu filho? Meu filho é o Lucas. Lucas participou do podcast. Fez uma participação aí. Deu uma participação de background, tá aí, maravilhoso. Como a gente sempre fala, tem milhões de coisas para serem faladas, a gente tenta decifrar, destrinchar uma parte ou 2 partes do filme, tem muito mais coisas para você ver, a gente, né, indica que você reassista. A nossa ideia desse podcast é fazer você sentir vontade de ver o filme de novo, para justamente perceber essas coisas que a gente não percebeu. Se a gente falou alguma coisa que você discorda, que você acha estranho, que ficou faltando, entre em contato com contato@segundocorte.com. Todos os links e as postagens vão estar no nosso site, o segundocorte.com. Procura o nosso site, tá muito bonitinho. segundocorte.com, procura na internet, a gente tem um monte de coisa lá, enfim, tem os links para os episódios e a pauta que a gente faz para fazer esse programa também, com o roteiro e todas essas coisas estão lá para você clicar, para você ir atrás. Mas principalmente, mais do que isso, eu queria pedir que vocês divulgassem esse episódio para outros amigos e amigas que você acha que valia a pena. Essa discussão foi profunda o suficiente para ele ser discutido com outras pessoas, então passar isso adiante. E principalmente entrar em contato com a gente, pra gente saber o que você tá achando. E eu queria fazer um pedido pessoal, Heineken falando agora. Queria que vocês, ouvintes, me dissessem como que tá o áudio, se tá baixo em relação ao podcast que você costuma ouvir. Você tem que aumentar o volume, você tem que baixar o volume. Como que tá pra vocês esse master final aí? Porque eu tento deixar o nosso podcast é uma ideia de apreciação, então a gente tenta deixar o mais agradável possível. Eu só queria saber como que tá. Então entre em contato com a gente pelas redes sociais, Twitter e Instagram, Segundo Corte, ou contato@segundocorte.com. Não sei se as pessoas ainda usam e-mail. Eu uso. Então é isso. Queríamos agradecer imensamente, Donato, por ter vindo lá do Catnap pra cá. A gente, né, conseguiu comprar esse passe super caro, então tá aí. É um prazer e uma honra, como sempre. Super legal conversar aqui. Foi legal demais. Vamos fazer aquela lista. Tem uma lista enorme. Tem uma lista enorme. Porque falar, tem uma lista gigante. A gente só cumpriu 2. Eu nem sei se o Arrival tava naquela outra lista. Também agora não lembro. Mas na verdade o Arrival, eu menti, porque eu falei que eu que quis colocar no episódio, mas não, foi o Donato que falou, faz um episódio do Arrival e me chama. Não, eu falei. Eu já estou me convidando para quando você for falar do Arrival. Se vira aí. Maravilhoso. Tá certíssimo. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos e lembrando que a gente precisa realmente saber como tá rolando para vocês isso, porque, como eu sempre falo, a gente faz isso porque a gente quer, mas a gente também quer que você queira que a gente continue querendo. Então é isso, um abraço, até mais. Um abraço, valeu. Falou, gente.